Salve galera, beleza? Você já pensou em ser roteirista de cinema ou de TV? Vem comigo que eu vou te contar um pouco mais sobre essa carreira. Bom, o roteirista, ele é basicamente a principal pessoa na criação de um produto audiovisual, porque sem o roteiro não existe nada, principalmente quando a gente está falando de ficção, tudo parte de alguma criação, de alguma ideia, de algum argumento, né, uma sinopse, enfim, uma premissa que é criada por alguém ou por mais de uma pessoa. Mesmo quando a gente está falando de séries ou filmes baseados em histórias reais, essa adaptação é o trabalho de um roteirista. Então, por mais que você já tenha uma personalidade, né, uma biografia já pronta, você depende do roteirista para poder transportar isso para uma tela de cinema ou para um streaming, né, para uma televisão. Então, sem o roteirista você não faz audiovisual. Portanto, ele é a primeira peça de tantas outras desse quebra-cabeça, né, para formar uma obra audiovisual. Apesar dessa importância óbvia, né, que o roteirista tem no processo, muitas pessoas dentro do próprio meio cinematográfico não dão tanto valor para esse profissional. Tanto que a gente, como roteirista, a gente se depara com condições deploráveis, né, de trabalho. Muitas vezes aparecem umas roubadas assim, que é bom você estar atento para correr disso. Muita gente que quer fazer um curta ou quer gravar alguma coisa, quer fazer até outras coisas, quer fazer um vídeo para a empresa, quer fazer um institucional ou um clipe, às vezes a pessoa vai querer chamar um roteirista para fazer aquilo de graça, né? Considerando que é uma coisa que qualquer um faz. Então, se você é um roteirista profissional, se você se propôs a fazer isso, você estudou, se preparou, você tem que ser pago, né, pelo seu trabalho, isso é óbvio. Tem toda uma preparação, tem toda uma técnica, né, de escrita, a gente sabe como fazer. Se a pessoa não quer pagar, então é ela mesma que faça, né? Aí, se você acha que qualquer um pode fazer, então não chame um roteirista, né? Então se vira, vê o que vai sair, né? Depois toma cuidado. Mas a gente, no meio de roteiro, principalmente quem é mais iniciante, se depara com situações terríveis. Assim. Às vezes é a pessoa que te promete uma coisa, tipo, não, vai escrevendo aí e no final do projeto eu te pago. Ou lá na frente, quando vender o filme, você ganha alguma coisa. Muitas vezes nem vende, nem fica pronto. E às vezes você teve um trabalho de meses que não serve para nada. Então, abra um olho com projetos que aparecem assim, que falam, nossa, oportunidade para roteiristas. Veja bem se é uma oportunidade mesmo ou se é alguém querendo explorar a sua força de trabalho. Ainda nessa questão sobre as condições de trabalho, a gente vê em indústrias mais consolidadas como a dos Estados Unidos, que os roteiristas tiveram que se mobilizar, fazer uma greve para exigir condições básicas de trabalho. Coisas como, se eu escrever várias revisões, eu tenho que ser pago por cada uma delas, né? Não existe isso. Você contratar a pessoa para ela escrever um roteiro e você manda ela reescrever aquilo 20 vezes e ela vai ser paga uma vez, tudo tem que ser muito bem acertado nos contratos. Então leiam bem os contratos, né? Vê direitinho quais são as cláusulas para você não se meter num trabalho escravo, né? Numa coisa que não tenha fim e que você não receba por isso. O roteirista é um trabalhador como qualquer outro, né? Não é porque ele não está apertando o botão que ele não é um trabalhador técnico. É diferente, né, claro, de quem está operando câmera, o som, mas você tem que ver como uma função técnica, né, da mesma forma que são as outras. A diferença é que além da técnica a gente tem toda a questão criativa e a questão da autoria. O roteirista, além de ser um técnico na sua função, quando ele tem uma autoria sobre a obra, aí entra uma outra questão, né, de você ser o autor, de você ter os seus direitos como autor. Isso a gente pode explorar mais em algum outro vídeo. Agora falando sobre como que você se prepara, né, como que você se capacita para se tornar roteirista. Bom, tem várias formas. Acho que o mais tradicional é você fazer cursos. Você pode fazer uma faculdade de cinema ou de rádio e TV, ou você pode fazer algum curso mais rápido, uma oficina de roteiro. Você pode fazer, se você já tem uma outra graduação, você pode fazer uma pós em roteiro. Você pode também ir atrás por conta própria, aprendendo, vendo vídeos, vendo entrevistas de outros roteiristas, de outros cineastas, pesquisando sobre o assunto, lendo bastante. Nesse ponto é importante, além de você ler livros,
ler roteiros, porque escrever um roteiro não tem nada a ver com escrever livro. A única coisa é que você está fazendo uma história, enfim, mas toda a técnica é diferente. No livro você está escrevendo uma coisa para a pessoa imaginar, e no roteiro você está escrevendo uma coisa que alguém vai ter que produzir, alguém vai ter que realmente colocar aquilo ali na tela. Tem que ter toda uma outra preocupação, porque cada palavra que você coloca no roteiro, aquilo custa alguma coisa para a produção do filme. É completamente diferente de você escrever um livro. Outra coisa importante é ver bastante filme, tentar ter muitas referências, né? Entender os gêneros cinematográficos, ler peça de teatro, assistir, né? Entender dramaturgia, né? Drama, comédia, tragédia, melodrama, passar por esses clássicos, conhecer obras de Shakespeare, de Nelson Rodrigues, né? Tudo isso você já vai criando uma bagagem dramatúrgica para você conseguir abordar os seus roteiros futuramente. Bom, agora vamos lá, pensando no mercado de trabalho. Se você é um roteirista, você já se preparou, você estudou, fez curso ou aprendeu na prática, foi estudando pelo YouTube, foi lendo roteiros por conta própria, enfim, conversou com outros profissionais, foi assistente de outros profissionais, você chegou no mercado. Você tem algumas opções, alguns caminhos possíveis como roteirista. O mais comum é o roteirista freelancer, que é aquela pessoa que é autônoma e que trabalha sob demanda. Então o roteirista freela, ele vai ficar vendo o que está disponível. É uma coisa muito inconstante, né? Então a gente nunca sabe quando a gente é freela. Às vezes você está com muito trabalho num mês e às vezes no outro mês não tem nada. Então não tem essa garantia. Por outro lado, você não estando fixo em um lugar, às vezes te dá alguma liberdade de pegar projetos diferentes. Só que é aquilo, né? É sempre arriscado. Bom, o roteirista freela, ele atende às demandas do mercado. Isso pode partir do próprio mercado, ou seja, os trabalhos que aparecem, né? Então, precisa escrever um institucional para a empresa X, precisa escrever uma publicidade, ou tem uma demanda numa sala de roteiro para uma série infantil. Pô, eu escrevo infantil, então vai lá, é uma série de terror, eu tenho um portfólio aqui de terror, então às vezes você pode entrar como assistente numa sala de roteiro. Tem essas questões, né? Tem roteirista em programas de variedades, em reality show, as pessoas podem ir se especializando em coisas específicas que o mercado demanda. E outra coisa é o roteirista que cria os projetos de acordo com o que o mercado precisa. Então é aquela pessoa que ela está atenta, ela fala, o mercado brasileiro está precisando de mais filmes de terror e de suspense, então ele cria roteiros desses gêneros. Vou escrever coisas de terror e suspense, vou mandar para as produtoras, vou mandar para as plataformas, às vezes alguém se interessa e aí pode conseguir fazer uns contratos em cima disso. Participa de rodadas de negócio, vai em eventos, festivais de roteiro e aí vai atendendo as demandas do mercado. O outro caminho é o do roteirista contratado, que é aquela pessoa que bate ponto, né? Então, um roteirista que é contratado de um canal ou que é contratado de uma produtora, né? Então ele é o roteirista da casa, né? Que a gente chama. Toda produtora maior, pelo menos, tem os seus roteiristas da casa que eles estão lá disponíveis para o que rola. Então, tem uma série de comédia, a gente já tem os nossos roteiristas que são bons nisso. Uma série dramática, a gente já tem um pessoal que escreve mais isso. A gente tem os roteiristas que são os cabeças, assim, que acompanham meio que todos os projetos que estão rolando. Aquela galera que supervisiona todos os trabalhos, né? Tem o pessoal que faz assistência, tem o pessoal que é de desenvolvimento. Então, em produtoras maiores, você tem pessoas responsáveis só por analisar os projetos que vêm de fora. Você pode ser contratado para isso, para ler os roteiros dos outros. Mas aí, no caso, você não está sendo roteirista na prática, né? Você está sendo um analista de projetos, né? Então, às vezes, pessoas que têm formação de roteirista acabam trabalhando nesse outro lado, de não necessariamente eles fazerem os roteiros, mas às vezes ele é contratado por uma produtora ou por um canal para ler roteiros alheios e para dar parecer. Então ele vai receber os projetos dos roteiristas freelancers, né, ou de outros cineastas, vão analisar, falam, isso aqui tem potencial, isso aqui dá para trabalhar melhor, isso aqui nada a ver, não, já está muito batido, isso não está funcionando direito. Tem vários caminhos, né, dentro dessa profissão para você seguir. Agora a gente entra também nos roteiristas que são autores, né, então aquele roteirista que gosta de criar as próprias coisas e muitas vezes ele também é diretor ou diretora. E essas pessoas, elas querem fazer os projetos próprios delas, elas vão ter um caminho mais difícil. Normalmente elas não vão fazer uma carreira de ser assistente de alguém, de entrar numa sala de roteiro. Não, elas vão tentar emplacar os próprios projetos.
E aí é uma coisa que tem que ir com muita calma, porque você não vai chegar do nada, né? Terminei a faculdade, fiz uma pós e vou criar uma série para Netflix, né? Não é esse o caminho, né? Então, em geral, você quer fazer os seus projetos próprios, vai começar fazendo curta-metragem, vai passar em festivais, vai ganhar prêmio nos festivais, aí você vai tentar escrever episódios de série, alguma coisa assim, se bem que às vezes essa pessoa que é muito autoral, ela nem se insere nesse meio, então ela vai tentar criar o primeiro longa dela, e aí conseguindo essa captação do primeiro longa, aí as coisas podem começar a acontecer, mas essa carreira de autor é muito difícil, especialmente no Brasil, né? A gente sabe que tem outros países que têm uma indústria mais consolidada, com mais apoio do governo, com mais financiamento público, com mais investimento na cultura, né, do país. Então, aqui no Brasil a gente tem essas dificuldades. Claro, tem governos que são muito piores do que outros. A gente passou recentemente 4 anos terríveis e agora as coisas estão um pouco melhores, mas ainda assim, ainda é longe do ideal. Como país tem muito a evoluir na área da cultura e do cinema. E por último, né, a gente tem o perfil do roteirista, que é um realizador, que é mais aonde eu me enquadro, por exemplo. Um roteirista que é produtor. É a pessoa que ela não vai necessariamente levar os roteiros dela para outros realizarem, mas ela mesma vai tentar realizar. Então essa pessoa normalmente é quem vai abrir uma produtora ou vai se associar a uma outra produtora, vai ter os seus próprios equipamentos, a sua própria equipe, vai dar um jeito de fazer os seus próprios projetos. A grande maioria dos roteiristas não são essa pessoa, porque normalmente não tem muita afinidade para mexer em orçamento, para planejar cronograma, para lidar com a equipe, com o elenco e todas as questões que a gente vê no set de filmagem. Em geral, o roteirista fica mais só escrevendo e tudo certo, a função do roteirista é essa. Mas o roteirista que também é produtor, ele tem essa facilidade de pegar o seu próprio projeto e tirar ele do papel. O bom disso é que você já escreve pensando no que você consegue produzir. Eu mesmo, né, quando eu estou escrevendo algum projeto que eu sei que eu quero produzir, eu já vou pensando, isso aqui a gente consegue, isso aqui vai ficar muito caro, isso aqui não tem condição, já vai se adequando dependendo da sua capacidade de produção. Todos esses caminhos são extremamente difíceis, né? Eu quero deixar claro aqui que a carreira de roteirista não é fácil, né? A gente sabe, eu conheço muita gente que está nessa há 10 anos ou mais, e é muito difícil de você se estabelecer nesse mercado. Às vezes, mesmo depois de você fazer coisas legais, fazer coisas que passam na TV, que vão para streaming, que passam em festivais importantes, depois de ganhar prêmio, nada disso é garantia de que você vai ter o seu próximo filme aprovado, que você vai conseguir captar um dinheiro para fazer um projeto maior. Bom, gente, é isso. Acho que a gente já passou por vários assuntos. Se vocês têm dúvidas, comentem. Se alguma coisa ficou difícil de entender, podem mandar comentários, sugestões, perguntas, enfim. A gente lê tudo. E é isso. Não se esqueçam de curtir, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, comentem. E se você está curtindo aqui o nosso trabalho, né, considere também fazer o Pix para o nosso canal, que ajuda muito aí. Valeu!